de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 7, e eu escolhi para falar com vocês a versão NVT. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. É lindo isso, né? Depois, na sequência, diz assim: Ele nos predestinou para si, ou seja, Ele nos escolheu antecipadamente para si, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo. Aqui ficou claro o motivo pelo qual Ele nos criou, para nos adotar como filhos por meio ou através de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, ou seja, simplesmente Ele quis fazer e o fez. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Então, quando você começa a analisar esse texto, isso deveria produzir em nós uma gratidão sem precedente. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Antes dele criar todas as coisas, Ele já pensou em mim, já pensou em você, já te idealizou. E a proposta dele era para que eu e você fôssemos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, completos, maduros. E a proposta disso tudo era para o louvor da sua glória. E para que isso acontecesse, Ele teve que, através de Jesus Cristo, nos resgatar. E o preço que foi pago foi um preço muito alto. Ele teve que dar o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce pudesse ser resgatado, pudesse ser adotado e fazer parte dessa família. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Você foi inserido dentro de uma família, amém? Amém? Você é filho de Deus, amém? Isso tem que nos empolgar ou não? Sim ou não? Quem somos nós para fazer parte dessa família? O que a gente poderia fazer para merecer isso? Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Foi graça, foi amor, favor imerecido. E essa graça, ela se derramou em nossas vidas através de Jesus Cristo. Muito antes que Ele estabelecesse o fundamento da terra, Ele já pensava em cada um de nós. E há muito tempo Ele decidiu nos adotar como filhos. Há muito tempo, por meio de Jesus Cristo. Ele traçou um plano. E o propósito disso tudo foi tornar o seu único filho, ou seja, o unigênito, em primogênito. Para que assim nós pudéssemos fazer parte dessa família. E o texto que embasa isso também em Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29, um texto que a gente conhece muito bem, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele criou o homem à sua imagem, criou o homem santo, e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem também, assim como Ele, fiel, misericordioso. Nós fomos criados de verdade parecidos com Ele. Bem, lendo esse texto acima, nós ficamos, como eu disse, eu particularmente fico extasiado, perplexo, admirado, como esse Deus é tão maravilhoso. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos elevou aos mais elevados lugares de bênção, porque Deus quis ter uma família e nos criou para fazermos parte dessa família. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E Ele planejou
tudo isso antes de criar o homem. Isso é de admirar ou não? Sim ou não, querido? Mas o versículo 6, ele fala sobre o propósito pelo qual eu e você fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Dentro dessa família que nós fomos inseridos, nós iremos conhecê-lo, amá-lo, honrá-lo, porque entendemos também que nós iremos reinar com ele. Mas tudo foi criado por ele, por meio dele e para a glória dele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Mas um é o fato de que ele nos criou para nos adotar, para fazermos parte dessa família como filhos de Deus. E baseado nesse texto, nós podemos então, eu quero na verdade chamar a tua atenção para duas coisas. A primeira coisa está no versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, ou melhor, que todos sejam adotados como filhos, que todos façam parte dessa família. Isso ficou oculto por muito tempo, mas há cerca de 2000 anos atrás, Deus revelou isso. Essa questão da família, desse grande mistério que esteve oculto, Deus revelou isso. E não só revelou, como isso se tornou disponível para todos os homens. Não importa a cultura, não importa a nacionalidade, as gerações, não importa o lugar, Deus tornou a possibilidade de sermos parte dessa família para todos os homens. Todos nós temos esse acesso. Só que, para que essa notícia chegue a todas as pessoas, nós precisamos contar isso. Dizer para as pessoas que estão aí fora, de que elas foram criadas para fazer parte da família de Deus, elas não sabem. Cada um vive a sua vida do jeito que quer. Elas não sabem que foram criadas para o louvor da glória do Senhor. Elas não sabem que foram criadas para serem adotadas numa família cujo pai é Deus, um Deus santo. Elas também não sabem que elas foram criadas para glorificar o nome de Jesus. E a gente glorifica o nome do Senhor de diversas maneiras. A gente exalta o Senhor com canções, com as nossas palmas, mas com a nossa vida. Todavia, essas pessoas não sabem. E nós precisamos dizer para elas. As pessoas estão vivendo hoje sem propósito, vivem para si mesmo, e os propósitos pelo qual elas lutam tanto, que gastam e investem as suas vidas, está totalmente fora de posicionamento em Deus. É por isso que, quanto mais elas mergulham na realização dos seus sonhos e dos seus projetos, mais elas se tornam vazias. Elas nunca estão saciadas, continuam sedentas, porque elas não foram criadas para viver suas vidas para si mesmas. É por isso que o prazer não tem limite. Quanto mais eles buscam saciar o seu prazer, a sua fome da sua carne, os seus desejos, mais eles vão buscar outros prazeres, porque nunca se sacia. Consequentemente, à medida em que as pessoas vão mergulhando na sua própria existência, na sua própria vida, elas vão se tornando mais distantes de Deus. A procura dessa tal felicidade está cada vez mais distante, porque elas procuram em tudo. E o mundo em que a gente vive, ele está muito preparado e conectado com os desejos dos homens. E cada dia mais, o sistema tenta saciar a fome das pessoas, na expectativa de que elas alcancem o contentamento, o que é impossível. E é por isso que a gente vê
cada dia mais, o sistema se aprofundando, identificando o que as pessoas querem. Simplesmente, eles vão em busca de saber o que está saciando a fome das pessoas. Entretenimento, então, são os mais variados possíveis. E eles vão buscando, cada dia mais, buscando realizar os desejos do coração das pessoas. Os shoppings, você não precisa nem sair também de casa para se entreter. Primeiro você começa em casa, você tem ali a TV por assinatura, você tem o videogame, você pode ficar o dia inteiro, se você quiser, buscando satisfazer, ou melhor, a sua autossatisfação. Só que não para aí, você sai, vai para o shopping, e alguém já diz que isso é um Deus, né? Na verdade é uma religião. E aí você entra, o Franco até colocou aqui, um dia, achei muito interessante, e ali as lojas, cheias de sacerdotes, ali na frente, propondo ali você entrar. Quando entra na loja, você vai ali. Tanto é que você, quando vai para o shopping, não tem janela, para você estar focado em tudo que está ali dentro. Não tem nem relógio, para você não marcar o horário que você tem que sair. Não tem nada. Pelo contrário, é só muito luxo. E as pessoas cada dia mais estão buscando a satisfação pessoal, longe de Deus. E aí nós precisamos dizer para todas as pessoas que ela pode tentar satisfazer a sua vida em tudo isso, mas ela nunca vai se encontrar, ela nunca vai se achar, ela nunca vai estar plena, porque ela vai estar vazia, porque Deus criou o homem para que o homem pudesse fazer parte da sua família. No texto de Colossenses 1,15, ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o qual é a imagem do Pai. Ou seja, o próprio Deus enviou o seu Filho para que pudesse viver uma vida aqui. E olhando para Jesus, olharia para o Pai. E o que isso representa? Porque Deus se fez conhecido aqui nessa terra, para que todos pudessem entender e compreender que Jesus veio para resgatar o homem para a sua família. E para isso Jesus teve que viver uma vida expressando o caráter de Deus. Todos aqueles que vão chegar para essa família precisam ser semelhantes a Jesus. Sem contar que, além de mostrar um estilo de vida, ali expressa também de que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de enviar o seu único filho para resgatar o homem para a sua família. Olha como ele nos ama. Mas ele fez isso porque ele queria ter uma família. Então, o primeiro aspecto que eu quero retomar e fortalecer para você é que todos nós precisamos contar essa boa notícia para todas as pessoas. Se por um lado a gente tem que sair proclamando acerca do propósito eterno de Deus, que é ter uma família com muitos filhos, e todos esses filhos têm a imagem e semelhança de Jesus, e que esses filhos sejam para o louvor da sua glória, esse é o propósito eterno de Deus. Todavia, quando você é inserido dentro dessa família, existe uma maneira de se viver. E Deus colocou uma maneira tão especial, e colocou todos os recursos que nós precisamos para viver bem nessa família. E aqui entra o comprometimento que eu tenho que ter com você e vocês comigo. Porque dentro dessa família, nós temos que viver em unidade. Você está sentado de um lado de uma pessoa, e essa pessoa pode ser chata à beça. Pode ser uma pessoa difícil. Mas Deus colocou você do lado dessa pessoa. E eu não estou falando somente dos cônjuges. Deus colocou você do lado de irmãos muito problemáticos. Mas por quê? Porque Ele quer aperfeiçoar você, porque no meio da família dele, Ele quer filhos
à semelhança de Jesus. E Deus coloca você numa família de um montão de gente problemática. E aí começa o processo de transformação. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo faz menção acerca do corpo, de cada membro do corpo, que a justa cooperação de cada parte efetua o crescimento para a edificação. Então, cada um desses membros tem uma função. Todos os membros desse corpo são importantes. Então, vamos supor que você seja o fígado, e você tem um problema com a mão. E, de repente, você toma a decisão que você não quer mais papo com a mão. Consequentemente, a comida já não chega mais na boca. E a boca está vendo isso, aliás, não fala nada. Está vendo o problema entre os olhos, não vê e não fala em nada. Mas sabe o que acontece? O fígado tem a sua função. E vai chegar na verdade, todos os nutrientes para chegar no corpo tem que passar pelo fígado. Se não chega o alimento, porque a mão está tendo problema, não chegam os nutrientes e o corpo começa a se sentir afetado. E para piorar a situação, o fígado ele não tem nervos, consequentemente, ele muitas vezes não dá sinal de enfermidade. E aí, quando ele está totalmente tomado, enfermo, de repente está muito tarde. Mas o problema é que esse problema de litígio afeta todo o corpo. O olho não pode ficar vendo isso tudo e não tratar o assunto. A boca, o pulmão, ou seja, cada membro desse corpo que é colocado no seu devido lugar, ele tem uma função e ele precisa trabalhar em função do próprio corpo. Se um membro é honrado, todos têm que se alegrar. Mas se um membro está enfermo, todos têm que se preocupar. Viver uma vida alucinada, egoísta dentro de um corpo, é causar um próprio mal a si mesmo. Deus nos posicionou dentro desse corpo, que é a sua família, e existe uma maneira de viver. Mateus capítulo 18, Jesus diz assim: se tu vê o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ouviste, ganhaste o teu irmão. Ou seja, esse texto, ele expressa o amor para ganhar. Eu não posso ver o meu irmão se perdendo e não trabalhar em função da restauração desse irmão. 1 de João, capítulo 1, de 7 a 9, fala: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele fala de um caminhar na luz, de transparência. Então ele fala e expressa uma maneira que nós temos que nos comportar dentro desse corpo. Efésios capítulo 4, versículo 16, também ele fala acerca de falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Efésios capítulo 25, ele fala também sobre a questão de falar a verdade em amor. Então significa que tudo que nós precisamos para viver em harmonia dentro desse corpo, o Senhor já providenciou na sua palavra. Tem algo que é formidável, quando ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em outras palavras, Deus é amor, sim ou não? E aí, se Ele é amor, a sua essência é amor, Ele derramou esse amor em nossas vidas através do Espírito Santo. Então significa que eu tenho toda a possibilidade de amar qualquer um, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Efésios capítulo 4, versículo 11 e em diante, Paulo fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Na sequência ele vai dizendo, até que todos alcancem a estatura de varão. Então Deus deu até os dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos.
E também nos colocou nesse corpo para que nós possamos edificar uns aos outros. Você foi colocado nesse corpo, foi colocado em um grupo caseiro, debaixo de uma cobertura, para que você seja um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Quantos creem assim? Diga amém. O que produz divisão nesse corpo? A primeira é a visão. Quando eu enxergo a mesma coisa que o meu irmão, eu divido. E a segunda é coração, para não dizer carnalidade. Muitas vezes a nossa carnalidade nos divide. Mas o Senhor nos deixou muitos mandamentos para cooperar com a comunhão. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar acerca das mutualidades. Eu vou ler algumas aqui para vocês. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, servir uns aos outros. Servir. Já percebeu que hoje em dia isso está muito escasso no meio do corpo de Cristo? Servir. Normalmente se serve quando se tem algum interesse pessoal. Ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, e o termo mais adequado para isso é acolhermos uns aos outros, e acolhimento fala de acolher no coração, honrar uns aos outros, ou seja, não é você se considerar a pessoa maior do que você, é você se considerar menor, e você vai honrar essa pessoa. Carregar os fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submetermos uns aos outros. E aí é essa questão, que eu me submeto não porque o outro é maior, mas porque eu sou menor. E a ser dedicados uns aos outros, e acolher, como eu já disse, uns aos outros. Sobre acolhimento, eu quero te dizer uma coisa. Você já percebeu de gente que é seletiva? Você só se relaciona com quem você quer, quem você gosta, quem você tem empatia. Mas pode ser que a pessoa que Deus quer abençoar a tua vida seja aquela pessoa que você rejeita. E a gente pode ter muitas desculpas para não acolher e para não se relacionar com essas pessoas. Sobretudo é porque eu não tenho afinidade. E às vezes a pessoa quer estar com você. Mas existe esse negócio de sermos seletivos. E isso é um problema no meio do corpo de Cristo. E há outras mutualidades que visam preservar a comunhão. Não julgueis uns aos outros. Tem alguém aqui, não precisa dizer, mas só dá um sorrisinho, que julga? Quando você senta numa roda, não é dos esclarecedores, não, é dos escarnecedores, e o julgamento rola solto. Você nem espera a pessoa falar. Ouviu, já julga. Nós estamos muito propensos a julgar as intenções e motivações das pessoas. Só que o mandamento é: não julgueis uns aos outros. Não pôr tropeço. Isso é colocar obstáculo. Não pôr escândalo. Isso é colocar armadilha. Não falei mal uns dos outros. Eu não sei nem porque que ele escreveu isso, porque ninguém fala mal de ninguém. Não, gente. Não vos queixeis uns dos outros. Não sei por que também escreveu isso. Tem alguém que se queixa aqui? Pô? Hein? Nossa, que silêncio absurdo. E eu vou terminar logo, senão vocês vão se queixar de mim, porque eu estou demorando. Mas tem algumas coisas, não vos mordais. Gente, eu não sei se você já parou para pensar, não vos mordais. Morder aqui fala de ferir a alma. Já viu aquela palavra ofensiva que machuca, que vai lá dentro, vai no teu interior? Há um mandamento que diz para que você não morda, não deve ferir a alma de ninguém. São palavras, às vezes, que machucam. São palavras que visam mais se defender do que qualquer outra coisa. E muitas vezes nós nos defendemos atacando e a gente fere. Não mede as palavras. E ele diz aqui, nessa família você não deve ferir.
não deve morder. E ele ainda diz assim, morder e devorar, não vos mordais e devorais uns aos outros. Devorar, sabe o que significa? É você se apropriar-se à força de bens, se aproveitar de alguém. Já viu isso? Alguém se aproveitar de alguém? Filhos que não fazem nada para ninguém. Aí quer pegar a pensão da velhinha, do velhinho, se utiliza do sentimentalismo para obter coisa. Isso é se apropriar, isso é devorar, gente. Não vos provoqueis uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros. Complicado, hein? Não mintais uns aos outros, além de muitas outras obrigações, multa. Nós temos que nos parecer com Jesus em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. E nós começamos essa palavra falando sobre gratidão, sobre louvor, sobre reconhecimento, até porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Isso precisa ser pleno, para que o meu louvor não seja impedido pela minha falta de prática. Isso é tão sério, que Jesus chega a dizer o seguinte: a adoração a mim vem depois da reconciliação com meu irmão, com teu irmão. Se você for entregar a sua oferta no altar, e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali no altar, não me adora, espera, volta, reconcilia com o teu irmão. E aí sim, volta e entrega, e você pode me adorar. Ou seja, Deus não vai receber nada nosso se nós preservarmos o litígio, as confusões, os problemas entre nós. Dificuldades nós vamos ter sempre. Como eu disse, não quero ser chato, mas Deus colocou sempre um chato perto de você. Mas Deus permite essas coisas, não para que a pessoa continue sendo chata, ela também você vai ser um instrumento na vida dessa pessoa para que ela deixe de ser chatinha. Chatinho, implicante. Está na hora de mudar também, mas você abençoa muito a minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você. O amadurecimento não é ausência de problema, pelo contrário, os problemas precisam nos amadurecer. As pessoas difíceis vão nos amadurecer. Jesus, enquanto viveu aqui, ele não ficou rodeado de pessoas boas, pelo contrário. As pessoas, primeiro, sequer conseguiam compreender o que ele dizia, tinham dificuldade de entendimento, isso tratava a paciência dele. E às vezes você não tem paciência com a pessoa que sequer te entende. Agora você imagina Jesus, cheio de revelação, tentando ensinar as coisas simples para pessoas simples, e eles sequer compreendiam, e Jesus tinha toda a paciência. Jesus encontrou pessoas que o perseguiam, e ele amou essas pessoas. Encontrou pessoas que o feriram, e ele foi capaz de perdoar essas pessoas. E a Bíblia diz que ele aprendeu por aquilo que ele padeceu. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então, significa dizer que nós vamos aprender, significa dizer que nós iremos ser transformados de glória em glória por tudo aquilo que nós iremos padecer, pelas pessoas que nos cercam. Nós aprendemos não só com as adversidades da vida, mas pessoas sendo colocadas, posicionadas em nossas vidas para nos abençoar. Porque enquanto estivermos aqui, é o processo de Deus nas nossas vidas, para que alcancemos a estatura de varão perfeito. Amém? Amém? E à medida em que nós formos transformados de glória em glória, estaremos sendo preparados para fazermos parte dessa família e viver bem nessa família. Quantos de vocês compreenderam?